irmãos. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, irmãos. Hoje eu gostaria de fazer um comentário na passagem de Amós, capítulo 8, versículo 11 e versículo 12. Então, que aqui nesse capítulo 8 diz muita coisa, irmãos. E se a gente for passar por cada versículo, demora umas 2 horas ou mais até de estudo só nesse capítulo. Então, eu queria apenas fazer um breve comentário no capítulo 8, mas só no versículo 11 e o versículo 12. Diz assim o versículo 11: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. E até nós vemos aqui que esse episódio aqui, que Amós, ele profetizou mais ou menos entre 760 e 755 a.C., e a sua mensagem foi única e exclusivamente para o reino do norte, ou seja, a capital Samaria. Então aqui, o profeta está falando aqui, que o povo não teria fome e não teria sede de água, nem fome de pão, mas teria o desejo de ouvir a palavra do Senhor. Por que ele fala isso? Porque eles tinham rejeitado muitas vezes a palavra de Deus. Diversas vezes Deus chamava a atenção deles, enviava profetas, falava com eles, mas eles não davam ouvidos, eles não davam atenção e não chegavam a arrependimento através dessas mensagens desses profetas. Então aqui Amós estava Deus usando Amós aqui falando que haveria um tempo que eles teriam vontade de ouvir as mensagens daqueles profetas, ou seja, até mesmo de Amós, chamando a atenção deles. Porque provavelmente Deus aqui, com certeza Deus não falaria mais com eles, porque ia vir a Síria, ia acabar com tudo, ele levaria cativo eles, e provavelmente o Amós estava falando desse período, quando eles ficassem cativos, pelos assírios, e eles gostariam de ouvir a palavra de Deus e não teriam, porque é diferente, meus irmãos. O cativeiro da Síria, o cativeiro da Babilônia é diferente, porque o cativeiro da Síria, eles misturavam vários povos para não haver rebelião. Já o cativeiro da Babilônia, eles não faziam isso. Então, no cativeiro assírio, eles ficariam com outros povos e dificilmente eles ouviriam a palavra de Deus. É por isso que nós vemos que essas 10 tribos, elas se perderam. Por isso. Mas hoje o nosso assunto não é esse. Nosso assunto é que eles ficariam com fome e com sede. Quão terrível é, meus irmãos, quando nós queremos ouvir a palavra de Deus, queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não temos opções, não temos, de repente, alguém que possa falar. Graças a Deus nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas alguém que fale a verdade, alguém que pronuncie mesmo aquilo que é a palavra. Então aqui, quando nós vemos aqui, por que Deus fala assim? Como nós estávamos falando, Deus estava mostrando o pecado deles. Estava falando do pecado deles, mas eles não queriam se arrepender. Isso é um perigo, meus irmãos. Muitos estão exatamente assim. Deus fala, Deus chama atenção, Deus envia alguém. Na pregação fala, Deus envia alguém de repente para entregar alguma coisa, alguma profecia, chamar a atenção dessa pessoa. Deus está sempre falando, Deus está insistindo. Mas chega uma hora que Deus entrega a ele as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos. E é exatamente aqui que esse povo estava vivendo. E hoje, o que nós vemos é exatamente isso. Muitos de nós, algumas pessoas estão passando por isso. Por quê? Porque não se arrepende, porque não reconhece Deus Todo-Poderoso. Então, é muito importante nós darmos atenção para a palavra de Deus, quando Deus nos corrige, quando Deus fala conosco, porque haverá um dia que, se a gente não se arrepender agora, se a gente não se consertar agora, haverá um dia que nós vamos querer ouvir a voz de Deus, nós vamos querer ouvir acerca da palavra do Senhor, nos admoestando, nos corrigindo, e nós não vamos encontrar. Vamos ter fome, vamos ter sede, mas não vamos encontrar. E aqui no versículo 12 eu vou repetir. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então, o que aconteceria? Eles iriam a vários lugares, mas Deus não falaria mais com eles. Deus não usaria mais os profetas
para falar com eles, né? E hoje é exatamente isso que nós estamos vendo, irmãos. Infelizmente, nós estamos chegando nessa época, porque praticamente muitos dos que falam, muitos dos que pregam, principalmente na televisão, em muitos lugares, até em ascensões, né? Tem muitos que estão em ascensão, outros já têm até um certo tempo já nessa caminhada, mas praticamente todos eles pregam a mesma mensagem. Lê a Bíblia em várias partes, mas interpreta a Bíblia ao seu bel prazer. Então, meus irmãos, nós temos que entender o que Deus está falando conosco. Será que esses que falam acerca da palavra de Deus, será que eles estão falando realmente aquilo que Deus manda? Ou, particularmente, Deus não está mais enviando profetas para falar, para dizer aquilo que nós precisamos ouvir? Por quê? Porque muitas das vezes, meus irmãos, tem muitos que escolhem a dedos aqueles que vão ouvir. Eu vou ouvir esse, porque esse não, de repente, ele não vai me confrontar, né? De repente não vai me confrontar e aquilo que eu gosto não tem problema. Eles também viviam esses dias, porque eles também tinham profetas, que eles, naquele dia também existiam falsos profetas. E é também assim nos nossos dias. Então, meus irmãos, é importante nós valorizarmos quando Deus fala conosco, né? E nós estamos vendo hoje que dificilmente, meus irmãos, parece que tem denominações que alguns homens falam a mesma língua, é o mesmo jeito de falar, é o mesmo jeito até de gesticular, da mesma forma. E o que acontece? Nós vamos por um lugar, ligamos a televisão, aqueles homens que estão ali não tem palavra, aí você vai por um outro recurso, não tem palavra, né? Graças a Deus nós temos a Bíblia, eu repito isso, mas você vai e não tem palavra. Por quê? Porque muitas das vezes algumas pessoas rejeitaram lá atrás, né? Não querendo ser saudosista, mas antigamente as mensagens eram mais firmes, eram mais fortes. Hoje está muito maleável, né? E algumas pessoas até procuram, mas de novo, já estou cansado de ouvir isso, né? E o que está acontecendo é exatamente assim, porque as pessoas, muitas querem ouvir a palavra de Deus, mas não encontram. Mas também tem outras, né, que escolhem aquele que ela quer ouvir, aquilo, porque hoje tem de gosto para tudo, irmãos. Tem de tudo para todos os gostos, mensagem para todos os gostos, né? Mas será que realmente isso é de Deus? Será que realmente Deus está falando através desses homens? É uma pergunta, irmãos. Porque aqui ele diz que enviaria fome, né? Mas as pessoas parecem que até o exato momento não tem fome. Mas haverá um momento que as pessoas vão ter fome de ouvir a verdade. Muitos já têm esse desejo de ouvir a verdade. Quando ouve a verdade, chega até você, né? Chega até alguém que está falando a verdade, pronunciando, fala, oh, irmão, que bênção, hein? Mas é um ou outro, porque a maioria muitas vezes não dá a mínima, não quer saber, não liga e acha que você foi duro demais e acha aquela mensagem, né? Nossa, deu vontade de dormir, mas ela não percebeu que Deus estava falando com ela. Então isso que é importante, porque hoje algumas vezes Deus usa, como Deus ainda está usando homens para falar. Antigamente eu creio que era muito mais, mas hoje ainda Deus usa homens. Mas essas pessoas que rejeitam a verdade hoje, haverá um dia que elas vão querer ouvir a verdade, mas não vão achar, não vão encontrar. E isso é um perigo. Aquele que mostra o seu pecado, aquele que confronta os seus desejos, as suas vontades e as suas iniquidades, que vem num confronto para mostrar, ó, você não está certo, isso não é de Deus. E vai haver um dia que essas pessoas vão querer se consertar, mas não vão encontrar palavras, não vão encontrar aonde alguém, um profeta, alguém que fale a verdade. E esses dias, meus irmãos, nós estamos ficando cada vez, os nossos dias estão passando, e nós estamos vendo, meus irmãos, isso não é segredo para ninguém, que a palavra de Deus, pregada na íntegra, com amor, com desejo de mudança, pregar arrependimento, pregar a volta de Cristo, pregar que as pessoas que existe um céu, que nós queremos ir, existe inferno, que a gente não vigiar, a gente vai. Isso está escasso. Então, meus irmãos, ouvir isso, você pode correr de um lado para o outro, que dificilmente você vai ouvir uma mensagem assim. Então, meus irmãos, tomemos cuidado, vigiemos. E se Deus nos está chamando a atenção hoje, que nós devemos ouvi-lo,
né? E sabemos que Ele nos ama e Ele nos quer bem. Eu queria que só também ler o 13. Naqueles dias as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Por que está falando aqui que as virgens e os jovens iriam desmaiar de sede? Né? Porque eles não conheciam o que era realmente a palavra, o que realmente era uma mensagem vinda diretamente de Deus através de um profeta para chamar a atenção. Então eles teriam sede já, né? E que gostariam de ouvir, gostariam de saciar a sua sede, mas não teriam fonte para isso. E aí nós ficamos assim, mas aqueles mais antigos, aquelas pessoas mais velhas, que tinham mais idades, com certeza elas viveriam das memórias, falar, poxa, em tal tempo era bom. Claro, meus irmãos, antigamente tinha alguns abusos, tinha algumas coisas fora, mas era bom. A palavra parece que era pregada com mais entendimento, com mais amor, não tinha esse oba-oba como nós temos hoje. E hoje, meus irmãos, para ouvir uma palavra séria, nós temos que correr muitas vezes. Muitas das vezes nós temos que viver de memórias. Falar, poxa, antigamente, não querendo ser saudosista, mas já sendo saudosista. Antigamente, parece que os estudos eram melhores, as mensagens eram melhores. E poucos hoje pregam mensagens boas, mensagens que edificam, mensagem que realmente traz a nós a luz do arrependimento. É isso, meus irmãos, que muitas vezes nós procuramos, mas não encontramos. E hoje, mais do que nunca, meus irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo esses dias, meus irmãos, que as pessoas vão de um lado para o outro, mas não conseguem ouvir palavra. Acaba se saciando, porque também outros também querem o oba-oba. Mas ainda existem pessoas que querem ouvir uma palavra séria, uma palavra que edifica, uma palavra que mostra o seu erro, que mostra o seu pecado. Então tomemos cuidado, meus irmãos. Tomemos cuidado, porque Jesus está voltando e nós temos que estar, né, com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que Ele quer nos corrigir, aquilo que Ele quer nos falar. Amém? E Deus abençoe os irmãos. Eu também queria convidar os irmãos para que assinem o nosso canal. Toda vez que seja um vídeo publicado, os irmãos vão receber. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.